Todos, graça e paz. Na aula passada, graças a Deus, nós fomos arrebatados, se eu não me engano. Saímos da grande tribulação, e a última trombeta toca, e Jesus Cristo casa com a sua igreja no céu, e desce para cumprir uma outra etapa com a outra testemunha. Só para lembrar, refrescar a sua memória, como vocês já leram Bíblia mais de 5 vezes, glória a Deus. Eu quero te lembrar o seguinte, né? Que em Mateus 24 há uma sequência escatológica dos eventos que irão acontecer. E eu vou repetir essa sequência rapidamente, do meio para frente. Ou seja, no meio da semana, lembra que a semana tem 7 anos, a última semana aqui, antes do milênio, o anticristo, ele senta no templo em Jerusalém. Então abre Mateus 24:15, para a gente poder descer para a terra depois do arrebatamento no céu, e Jesus estabeleceu o reino milenar. Em Mateus 24:15 diz: quando virdes o abominável da desolação, como disse o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No verso 21 diz que nesse tempo haverá, fala, grande tribulação igual jamais houve. Então o anticristo senta na metade dos 3 anos e meio no templo em Jerusalém, e ele começa uma perseguição em cima das 2 testemunhas. E nós sabemos aqui quem são as 2 testemunhas. As 2 testemunhas são 2 povos. Fala, é a igreja e são os judeus. Nesse período de grande tribulação, as 2 testemunhas vão colocar fogo pela boca. Eu falei que Apocalipse está todo codificado. E quem vem aqui na escola bíblica sabe que colocar fogo pela boca está lá em Jeremias. Quando Jeremias, o Senhor diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Ou seja, eu tenho então 2 testemunhas pregando a palavra durante a grande tribulação. E por que essas testemunhas vão estar pregando a palavra? Porque o anticristo vai ser um instrumento de Deus, parece que não, mas é, para acordar a noiva de Cristo que está adormecida. Abre comigo Mateus 25, verso 5. Mateus 25, 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e Então a noiva está dormindo, Jesus usa então alguém para acordar ela. E quem é esse alguém que vai acordar ela? Ele é suscitado pelo próprio Deus. O diabo não manda nada, quem manda é quem? Fala, é Deus que manda. Só para relembrar você, vai em Zacarias capítulo 11, verso 16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra. Isso é Deus falando, tá? O qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará as unhas. Esse homem é levantado como um instrumento de correção
e para trazer um avivamento, sabia disso? Toda vez que a igreja é perseguida, ela prega o evangelho e há salvação, amém? Abre comigo, aproveita que você está aí e vamos ver o que vai acontecer nesse tempo. Zacarias 13, 8, olha o que vai acontecer, aproveita que você já está aí. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu. Então o povo é purificado, sim ou não? Então vamos ali no evento do quadro, porque nós já estamos no arrebatamento, vão sair agora da labuta. Então o anticristo levanta, o império dele começa a agir na terra, as testemunhas começam a pregar o evangelho, e ao mesmo tempo que ele acha que ele está no auge, Deus agora começa a lançar pragas no império dele. Então os flagelos que virão na terra é para abalar o império de quem? Do anticristo. Então Deus agora vai estabelecer o reino dele na terra. Por enquanto o reino do diabo está na terra através do anticristo, e o reino do diabo está no céu. Quem já leu Efésios 6,12 sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, fala, nas regiões. Então vamos voltar lá em Mateus 24. Então em Mateus 24, 21 vem a grande tribulação. Em Mateus 24, 29 ou 30, não sei se é 29 ou 30, está escrito assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. É 29 ou 30? Ou seja, depois da tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quando fala que o poder do céu vai ser abalado, é o império do diabo no céu, e as estrelas cair do firmamento está falando de demônios serem lançados fora de lá. Quando a gente vê, abre aí Apocalipse capítulo 12, verso 3, você tem que saber que estrela em Apocalipse é anjo. Apocalipse 12. Viu-se outro sinal do céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, fala, estrelas do céu. Agora abre comigo Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, fala, são 7 anjos. Então quando diz que os poderes do céu serão abalados, e as estrelas cairão do firmamento, é Deus abalando o império de Satanás no céu e na terra. Ouviu ou não? Segundo céu. O primeiro é esse que a gente vê, o segundo é onde estão os principais potestades, o terceiro é o paraíso, é onde tem o trono de Deus. Então, esse segundo céu agora, ele vai ser vago. Os demônios serão tirados de lá e lançados na terra. Abre aí Apocalipse capítulo 12.
Verso 7. A última cartada do diabo agora é tentar destruir as duas testemunhas aqui na terra, quando ele é lançado na terra. Vamos lá. Houve peleja onde? Fala, no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou, fala, no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado, agora fala, para a terra. Misericórdia, ó. E com ele os seus anjos. E agora ele começa uma perseguição. Além do império do anticristo, também Satanás e os seus o quê? Vamos ver o que Deus vai fazer. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vamos lembrar isso aqui, ó. O que é mulher mesmo em Apocalipse, hein? Se essa mulher não é uma prostituta, essa mulher aqui é uma igreja de Jesus, amém? Essa igreja contém duas testemunhas. Quem são? Vamos ver quem são as testemunhas. O dragão está perseguindo a mulher. A terra, o que é arrojar água pela boca? Quem lembra o que é mares em Apocalipse? Água. Multidão de quê? Então, arrojar um rio significa uma nação qualquer que vai ser usada pelo anticristo para cumprir esse papel, tá? Qual o papel? Perseguir as testemunhas. Vamos ver. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Presta atenção. Os que guardam os mandamentos de Deus, fala, judeu. Quem guarda os mandamentos? E os que têm o testemunho de Jesus, fala para o irmão, nós. Amém? Duas testemunhas, os que guardam o mandamento e os que têm o testemunho de Jesus. Então Deus protege debaixo das suas asas. Ele leva essa mulher, ou seja, essas duas testemunhas para o deserto. E um restante da sua descendência vai prevalecer. Ouviu o que eu falei ou não? Então vamos lá. Agora Deus promove o arrebatamento. Vamos ver aí na sequência de Mateus 24, nós paramos no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, deixar se achar. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do firmamento. Então, aí ó, você está vendo que tem um então? Esse então significa que depois disso tudo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens. E nesse momento haverá um grande clangor de trombeta, e ele enviará os seus anjos para nos arrebatar. Dá glória a Deus aí, ó, o então. Glória a Deus, acabou a tribulação, hein? Vamos sair disso, né? Misericórdia. Então, ó, se falou que tem um clangor de trombeta, um sonido de buzina, outras pessoas vão ter que falar a mesma coisa. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar que trombeta que é essa. Abre aí 1 Coríntios 15, verso 51. Você está feliz agora que você já foi arrebatado, hein? Glória a Deus, hein? Chega, né? Nossa! Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas arrebatados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar, fala da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Amém? Qual trombeta? Então agora eu vou buscar essa última trombeta em Apocalipse para ver se fechou com o que Paulo está dizendo e com o que Jesus falou. Sim? Abre lá comigo então em Apocalipse, capítulo 11. Vamos ver. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Qual trombeta? Fala, a sétima. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos ver se vai falar do arrebatamento aqui. Vamos lá no verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado, fala o tempo determinado, para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Dá glória a Deus aí, ó. Nós agora subimos para receber o que? Fala, galardão. Na última, depois da grande, tá aí, tá tranquilo? Jesus então, ali ó, no último quadro de cima, ele casa com a igreja, recolheu a sua igreja, mas aqui na terra ainda está a segunda testemunha. O povo judeu está aqui na terra, aguardando uma promessa feita a eles, desde a época de Isaías, desde o Gênesis, desde Abraão, que é a vinda do Messias. Lembrando que Deus cegou eles, para que eles não reconhecessem quem? Fala, Jesus. E Deus cegou eles para a gente ser o que? Fala, salvo, enxertado. Mas no momento do arrebatamento, a escama vai ser tirada dos olhos. Vamos ver o apóstolo Paulo explicando esse momento. Abre aí Romanos 11, 25. Segundo mistério da manhã. Já contei um mistério, então esse agora é o segundo, hein? Segundo mistério, achou aí? Romanos 11, 25, todo mundo achou? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aí ó, o arrebatamento. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus o quê? Então ó, agora Jesus desce para manifestar os seus irmãos, tá? Primeiro ele tira a igreja e agora ele vai manifestar. Vamos ver esse evento então em Zacarias, esse evento acontecendo. Abre aí Zacarias 12, 10. Continua dormindo, continua esperando o trono branco. Só vai levantar agora para ser condenado. Só para responder a pergunta dela, abre aí 1 Tessalonicenses 4,16. A pergunta dela é o seguinte: que as pessoas que não têm Jesus, o que aconteceu com elas? Porque quem tem Jesus levantou para receber um corpo glorificado, não é isso que você está falando? E os mortos sem Cristo não levantaram. Vamos ver aí, ó, 1 Tessalonicenses 4,16.
Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, está vendo aí, ó? Quem vai levantar? E os sem Cristo, eles vão levantar só depois do milênio, para ser condenado, tá? Então, quando Jesus volta, todas as pessoas que morreram em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos serão transformados, e os mortos sem Cristo continuam. Eles só vão levantar aqui, ó. Abre aí Apocalipse, capítulo 20. Verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se acharam lugar para eles. Vi também os mortos, aí ó, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi posto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que foi achado nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que nele o que havia. Agora eles estão levantando, tá? E quem não tiver o nome achado no livro vai ser lançado dentro do lago de fogo. Nós não passamos por essa etapa, porque quem nele crê não é julgado, amém? Quem não crê já está condenado. Isso aqui é só para mostrar o motivo que eles estão sendo o quê? Condenados. Impossível, porque não é pelas obras que você é salvo, mas as obras mostram se você tem ou não Cristo. Abre aí João 3,19. Vamos ver como é que é o julgamento, só para você saber. Ó, você não é salvo pelas obras, mas se você não tem obras também você não está salvo. As obras é uma característica. Não adianta eu falar que eu estou salvo e não ter obras. Vamos ver lá João 3,19. Deixar todo mundo é morta. A fé sem obras essa fé vai te condenar, tá? Por quê, hein, ó? Uma pessoa que tem Jesus e não ama outro ser humano, ela acha que tem Jesus, mas não tem. Porque a principal característica de quem tem Jesus, ele perde o amor pelas coisas, e ele vincula o amor às pessoas. Ele troca o sentido. O príncipe desse mundo te põe para adorar o mundo, as coisas do mundo. E Deus te põe para amar o ser humano. Entendeu o que eu estou falando ou não? Então a pessoa vira. Aquilo que para ela era importante deixa de ser, e o que passa a ser mais importante é a salvação das pessoas. Essa é uma característica que Jesus está em você, está ouvindo ou não? Agora, se você preocupa com as coisas desse mundo, e esse mundo te seduz, você tem que rever seu conceito cristão, porque muitas vezes o espírito já está apagado dentro de você, seu foco virou isso aí, ó. Vou lembrar para você, o reino de Deus não é desse mundo, amém? E nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros, porque a nossa cidade, ela está no céu, amém? Não aqui. Isso, andar no Espírito. Então, ó, aí em João 3,19 diz o seguinte: o julgamento dessas pessoas é esse aí, ó. A luz veio ao mundo, quem é a luz? E eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Está vendo aí? Como que eu digo que eu tenho Jesus e a minha obra é má? Então eu não tenho. Se eu tenho Jesus, eu vou ser apto para toda boa obra, e eu vou amar pessoas. Lembra quando você converteu, queria rachar a cabeça dos seus parentes e botar Jesus lá? É isso aí.
Você estava preocupado com alguma outra coisa? A sua preocupação era o quê? Não era salvação? Então volta para o primeiro amor. Não é isso que ele fala lá para a igreja? Arrepende, vê onde você caiu e volta para o amor, as primeiras obras. Senão eu venho e tiro de dentro de você o meu espírito. É isso que ele está falando. Fala misericórdia, ó. Seu espírito. Então, ó, agora Zacarias 12:10, ele casa com a igreja. E agora ele tem que cumprir um outro papel com o povo judeu que está aqui na terra ainda. Eles não foram arrebatados. Por que eles não foram arrebatados? Porque o espírito ainda não está neles. Ouviu o que eu falei ou não? Vamos lá. Então, ó, Zacarias 12:10 vai acontecer um evento inusitável. Infelizmente, infelizmente não, felizmente você não vai estar aqui para ver que você foi arrebatado. Mas você vai ver lá do céu algo acontecer aqui nessa terra que nunca aconteceu antes, nunca aconteceu. Quando Jesus vier voltar, antes de Zacarias 12:10, vão ler Zacarias 14:4, para você entender. Quem já foi em Israel aqui? Em nome de Jesus você vai pela fé, amém? Em nome de... Você não é filho de rico, não? Seu pai não é o dono do universo, não, o meu é. E se você for em Israel, você vai botar os seus pés no Monte das Oliveiras. E quando você chegar no topo do monte, você vai ver que esse monte, ele inteiro, é um cemitério. Tá? Lá embaixo, no pé do monte, tem o Getsêmani, onde Jesus orou. Tem uma igreja lá, católica, e tem as oliveiras que tem lá. Você entra lá nesse jardim, tem as oliveiras. Mas em cima, na hora que você olha para cima, tem mais de 1 quilômetro de cemitério. E é o metro quadrado mais caro de Israel. Qualquer um para ser enterrado ali tem que pagar caro. E você vai saber por quê. Aqui no Jaraguá tem um cemitério judeu. Não enterra outra pessoa ali se não for judeu, ou se não for um prosélito, um gentio que se converteu ao judaísmo, não é enterrado ali. Porque esses cemitérios, vai acontecer algo no cemitério do mundo inteiro. E diante do Monte das Oliveiras vai acontecer algo que nunca aconteceu nessa terra. Abre aí Zacarias 14:4. Nesse cemitério estão judeus que foram enterrados e não conheceram o Messias. Nesse cemitério tem judeus que estavam clamando o Messias, e que Deus cegou eles para não conhecer Jesus, e eles morreram na expectativa que o Messias viria. Nesse cemitério está o túmulo de um sacerdote chamado Zacarias, que aguardava a vinda do Messias, e morreu sem ver a esperança da salvação. Zacarias 14:4, olha o que vai acontecer. Naquele dia, fala, estarão seus pés no monte, da onde? E o monte será fendido pelo meio. Você já pensou, você abrir um vale num cemitério? Aí diz que vai ser aberto um vale, é uma montanha, vai virar um vale. O que você espera ver em abrir um vale num cemitério? Fala, ossos de judeus que estão enterrados, ó, atuais e antigos ali, ó. Eles estão enterrados ali, porque eles creem nisso que você acabou de ler, que o Messias vai colocar os pés, que o cemitério vai abrir e eles vão reviver. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Será que a Bíblia conta esse evento? Um profeta chamado Ezequiel teve a visão desse momento, e ele viu esse momento, porque não tem como ser salvo se não confessar Jesus. Amém? Como que eles vão confessar se já estão mortos? Deus não vai ressuscitar eles não, porque quem ressuscita não morre mais. Deus vai fazer eles reviver. Eles vão criar tendão, carne, pele, músculo. Vamos ler lá o evento? Legal. E não é só naquele monte não, tá? Aonde tiver um cemitério judeu, ou um judeu que morreu esperando o Messias, ele vai levantar.
Ele vai reviver, não é ressuscitar. Vamos ver o que vai acontecer. Se alguém quiser ficar esperando para ver, eu já subi. É melhor você ler aqui. Ezequiel 37. Vamos ver o evento para você entender. Jesus não pode casar com metade da noiva, não. Casar com a igreja no céu e deixar o povo dele na terra sem casamento, não. Você sabe o que é casamento? É ele colocar neles o espírito, sim ou não? Quando Deus põe em você o espírito, você se transforma num só espírito com ele. Quando um homem casa com a mulher, não se transforma numa só carne? Nós hoje somos um só espírito. O que Jesus vem é só pegar a noiva. Mas você já é propriedade dele, amém? Então. Vai ficar para trás. Arrependeu, você está salva de novo. Mas está sem galardão nenhum, tá? Agora o problema é a gente saber quando é que é a hora do nosso lei de morte, né? Porque minha morte pode ser agora. Daqui a 5 minutos. Sabe qual que é o dia de pedir perdão? É ontem, nem é hoje não, é ontem. Você não vê aí o apresentador de televisão aí? Não caiu de cabeça, morreu? Nós somos muito frágeis, sim ou não? O cara caiu, puf, morreu. Daí, é assim. Você sabe que a morte para a gente tinha que ser algo assim. Por que o ser humano é tão impressionado com a morte? Porque ele não foi feito para morrer, tá? Na realidade, Deus não fez o ser humano para morrer. Então a morte é algo que o ser humano não foi feita para nós. Mas nós, quando entregamos Jesus, vem uma paz. Ele te tira do pavor da morte, amém? Porque você sabe hoje que você não morre mais de novo, amém? Simplesmente será Mas a pessoa que não tem Jesus, pavor de morrer, sim ou não? Vamos lá ver o evento aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso pode, olha aí, reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, o Senhor é que sabe. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, olha só, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, ó. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o espírito. Não casaram ainda, está vendo? Só levantaram. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos, fala, são toda a casa de quê? Eles que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Sabe qual que é a esperança? Não conhecemos o Messias. Agora eles vão levantar para conhecer o Messias, que eles crucificaram. Você quer ver? Abra aí Zacarias 12:10. Eles vão ver agora o Messias com o buraco dos cravos, tá? Vê Jesus, a salvação prometida para eles, o reino implantado na terra para eles, é a promessa de Deus para eles.
Ô Nilson, põe uma aguinha. Os mistérios dos reis, quando você lê a história do rei Davi, os filhos, quando eles morriam, eles eram internados naqueles. Vai levantar somente os que aguardam quem? O que pereceu a esperança. Os que não, o judeu macumbeiro, o que vai estar lascado, vai levantar para ser julgado também. Mas só lá no final. Então, vamos ver o evento agora da salvação deles. Primeira pergunta: como que você foi salvo? Pela graça e pela fé, sim ou não? Não é pela graça? Você merecia ser salvo? Então vamos ver Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, fala, judeu, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. De quê? Espírito de quê? E suplicar. Olharão para aquele a quem eles, e vão chorar como quem chora pelo primogênito. Interessante aí. Eles agora estão confessando que eles crucificaram quem? Aí você fala, Jesus agora vai acabar com eles. Pensa só, se o judeu não falasse crucifica, falasse solta Jesus e crucifica Barrabás, todo mundo aqui ia para o inferno. Todos. Você está achando que foi judeu que matou Jesus? Ninguém tira a vida de Jesus, Ele deu ela, amém? Às vezes você está achando também que foi eles que pregaram Jesus na cruz. Quem pregou Jesus na cruz está em Isaías 53:9. Foi o Pai. O Pai entregou o único filho dele, porque Deus só tinha um filho unigênito. Mas quando Deus entregou o seu filho, Ele agora tem milhares de milhões de filhos, da glória a Deus, através do primogênito. Depois você lê Isaías 53:8 até o fim. Então Deus, Ele abriu mão do que Ele tinha de melhor por sua causa, para que Ele pudesse ter uma grande família. E lá está escrito que Jesus veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Será que Ele está satisfeito com você hoje? Porque foi um penoso trabalho, tanto do pai de entregar o filho, quanto do filho dar a sua vida. Você está vendo o preço que você vale? Fala para o irmão, você é joia preciosa, está vendo ou não? Por isso que Deus te chama de particular o quê? É o preço caríssimo pago por você. Pérola. Então aqui, no momento que eles olharem, falar, nós Jesus, não vamos chamar ele de Jesus não, porque ele vai tirar a roupa dele de egípcio. Vamos falar, Yeshua, é o nome dele em hebraico, amém? Para os judeus qual que é o nome? Yeshua, a quem nós falamos crucifica. Sabe o que Yeshua, Jesus vai fazer? Quem lembra da história de José? Como você já leu a Bíblia 5 vezes, você conhece a história de José. Os irmãos de José venderam José, não venderam? Queria matar ele. Ficou na cadeia um tempão, não ficou? Saiu da cadeia, foi caluniado pela mulher de Potifar e foi sentar ao lado direito do faraó, assim. Quando os irmãos dele foram lá, José deu uma dura nos irmãos, mas na hora H, ele prepara um banquete para os seus irmãos, e ele senta os seus irmãos na ordem de idade. E é interessante que ele está com a roupa de faraó, está com a roupa lá de governador, os irmãos dele não conhecem ele não. Fala, não, que esse cara sentou a gente aqui, está logo na ordem de nascimento. E ele fala uma coisa, manda tirar os egípcios da sala. Você sabe o que é tirar os egípcios da sala? Falou arrebatamento da igreja. E aí José tira a sua roupa de egípcio e fala, eu sou José. E os irmãos dele, nossa, vai matar a gente, o cara é o chefão, vai mandar pendurar a gente agora na forca. José vai, abraça os seus irmãos e fala, aquilo que vocês intentaram para mal, Deus transformou
em salvação para toda a terra. E José dá para eles o melhor da terra do Egito. Pois Jesus volta, vai abraçar os seus irmãos que quase fossem exterminados no holocausto, por causa da palavra, os seus irmãos que são perseguidos no mundo inteiro, simplesmente pelo fato de serem judeus. Sabia disso ou não? Os seus irmãos que são caluniados, os seus irmãos que mandaram para a humanidade as maiores invenções do planeta, sabia? Einstein é judeu, Newton é judeu, Freud é judeu. Estou te dando alguns nomes. De cada 10 prêmios nobres, 8 são de judeus. E eles são massacrados. Sabe quantos milhões de judeus são no mundo? No mundo inteiro? 12 milhões. Praticamente a população de São Paulo, da grande São Paulo. E ninguém até hoje exterminou esse povo. E nem vai exterminar. Então Deus separou esse povo para ser testemunho na terra. E Deus separou você para ser também testemunho. Amém? Amém? Naquele momento então, eles vão ser cheios do Espírito. O Espírito Santo foi tirado com a igreja, e agora quem tem o Espírito na terra, fala, somente quem? E o evento agora, esse evento, Jesus volta. Pode clicar aí agora que andou. Bate aí. Pode bater nisso. Isso aí eu já li, pode ir. Vai. Não, volta. Vai acontecer agora outro evento aqui na terra. Porque diante do Monte das Oliveiras, vem os exércitos do norte. Os exércitos do anticristo estão sitiando Jerusalém para destruir os judeus, para exterminar eles. E nesse momento eles começam o quê? Você sabe por que nesse momento? Porque eles estão tão opressos ali, antes de Jesus descer, que eles vão falar uma palavra, uma frase. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito é o que vem em nome de Jesus, do Senhor. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, não me vereis de novo até clamares, bendito é o que vem. Sabe quando que eles vão clamar? Quando a opressão estiver em cima. Agora você imagina no Monte das Oliveiras, Jesus com um grande exército de pessoas que reviveram, e em frente ao monte o exército do anticristo, com os reis da terra, para uma grande batalha. Você sabe como é que é batalha com Deus? Batalha com Deus é batalha perdida, você sabe disso, né? Você já leu sobre Gideão? Interessante que eu fui em Israel e eu vi o vale de Jezreel, já ouviu falar? Vale do Armagedon, Meguido, é a mesma coisa. Quando vem do norte, os exércitos passam por um vale mais ou menos de 10 quilômetros, por uns 3 de largura, e todas as guerras eram travadas ali, ó. Quando Gideão olha nesse vale, está na Bíblia, esse vale está quarado de inimigo, midianita, amalequita, todos vindo para destruir quem? Israel. E Deus, eu fui lá na fonte de Gideão, onde as pessoas bebem água assim, já leu lá na Bíblia? Eu fui lá na fonte, e quando Deus levanta Gideão, ele vence com quantos homens essa guerra, hein? Se você vê o tamanho do vale, quando eu vi, imaginei aquele vale quarado de gente, e Deus usou 300. Abre comigo Zacarias capítulo 14, verso 12. Vamos ver o que vai acontecer naquele vale agora. Até o dia 15 de dezembro, 14, sei lá, nós temos que chegar lá no Éden. Amém? Oi? Qual? Não, é uma fonte linda, maravilhosa, nasce na pedra, tem maravilhoso. É um poço, né? Onde eles pararam para... O que eu falei agora? Zacarias 14, 12. Com Deus é batalha perdida, tá? Esta será a praga, presta atenção à praga que vai vir, ó. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém.
a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Fala, misericórdia. Tem guerra aqui? Que guerra que tem aqui, ó? Cai morto. E nesse momento, Jesus manda um anjo dele convocar os abutres para comer a carne. Abre aí Apocalipse 19. Aquela coisa ali vai ser eliminada, ó, daqui a pouco. Eu não sei se vai dar para matar o anticristo hoje ou depois, mas, mas nós vamos matar ele daqui a pouco, tá? Fala. É, né? A arma, né? Passou para Israel, né? Então. Apocalipse 19, 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamava com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de cavaleiros, carne de todos livres, quer escravos, tanto pequeno quanto... Você já pensou a podridão? E aí nesse momento agora, se você estiver diante do Monte das Oliveiras, quem foi lá viu, tem uma porta chamada Porta do Oriente. De frente ao cemitério é um vale assim, ó. E aqui, ó, é a porta da entrada do templo que vai ser construído. Você vai ver agora a visão de Ezequiel, de Jesus entrando por essa porta. Essa porta está fechada de tijolo, porque somente o Messias pode entrar por ela. E agora é a hora dele entrar por ela. Vamos ver aí o evento em Ezequiel 43. Porta Dourada, Porta do Oriente, é a mesma coisa. Ela é chamada Porta Dourada porque o sol nasce no Oriente. Entendeu? (43:1). Nós vamos matar o anticristo agora. Eu acho que dá tempo. Tem uns 3 minutos para matar ele. Tem que matar ele. Chega, misericórdia, né? Não? Pô, que é isso? Ezequiel 43. Então um homem me levou à porta, porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. O que é muitas águas em Apocalipse mesmo? Jesus fala em todos os idiomas, está vendo aqui ou não? O que é voz de muitas águas? Está falando em todos os ao mesmo tempo. Ó. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, ó, não vamos ler esse aspecto da visão, não. Vamos lá para o 6. Verso 5. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o quê? Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Quem é que entrou no templo? Fala, Jesus agora seguiu o vale e entrou no templo. Sabe quem está lá dentro do templo? Ele está dentro do templo, como Messias falso. O que vai acontecer agora? Vamos ver, Isaías 11:4, para mim já matar ele, e já começa no próximo domingo com ele morto. O que você acha? 11:4. Isaías 11:4. Está falando sobre o renovo, o Nazareno, Jesus. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Como é que ele vai matar o anticristo? Fala, com o... Abre comigo 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua... Clica aí, Nilson, mata esse cara aí. Clica aí para mim, mata ele. Olha lá. Tchau. Acabou meu tempo. Vamos orar agora. Aliás, não, vamos agora. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto o irmão toca ali um hino maravilhoso, você pode sair do seu lugar. Se precisar de